Opa, tudo certo? Espero que sim. Quanto tempo que não trago um vídeo longo, né? Enfim, depois desse ato forçado, eu estou de volta e quero falar que todos vocês estão convidados a essa nova era do canal, que digamos que é o JVCL TV 3.0. Não vou prometer que teremos vídeos todas as semanas, mas eu prometo que vou me esforçar ao máximo para trazer sempre vídeos de qualidade. Dito tudo isso, vamos falar de um dos personagens mais icônicos da história, sua origem e como ele resultou uma das animações mais estilosas que eu já vi. Mais um adendo aqui, para não termos problemas com direitos autorais, o vídeo será composto com pouquíssimas cenas dos filmes e animações. Ao invés disso, vou colocar imagens de algumas gameplays que eu gravei dos jogos da franquia. Dito tudo isso, vamos falar sobre as aventuras de Tintin. Tintin, ou As Aventuras de Tintin, é uma série de histórias em quadrinhos da Bélgica que surgiu no final dos anos 20 e começo dos anos 30, ou seja, estamos falando de algo que é quase centenário e de que certa forma tem uma influência até os dias de hoje. Mas o que se trata As Aventuras de Tintin? Bem, como o próprio nome diz, são histórias de aventuras que um repórter chamado Tintin costuma fazer, e nisso nós temos principalmente caça aos tesouros, ou seja, ele é meio que um Indiana Jones da Bélgica, que surgiu antes do próprio Indiana Jones. Mas ele nunca está sozinho, sempre tendo a companhia do seu fiel cachorrinho, Milo. E o mais pra frente nas histórias, foram adicionados novos personagens que se tornaram aliados do Tintin, seja o Capitão Hardock, vulgo o meu personagem favorito da saga, os investigadores atrapalhados da Interpol, Dupont e Dupont, e o professor super gente boa, Trifólio Girassol. E o sucesso de Tintin foi tão grande na Bélgica que a franquia em si não ficou presa apenas nos quadrinhos, transportando pouco a pouco para outras mídias, como séries animadas, jogos, filmes animados e até mesmo filmes em live action, sendo esse último até hoje eu nunca assisti, até porque não achei eles com uma qualidade muito boa e legendado apenas trechos ou sem legenda mesmo. Você deve conhecer Tintin aqui no Brasil, principalmente se você, como eu, não teve TV a cabo quando criança. Então, para assistir desenho você tinha que ver ou no SBT ou na Globo de manhã, e de tarde você tinha que assistir na TV Cultura. E na TV Cultura à noite sempre passava clássicos como Capitão Planeta, o Babar e, claro, Tintin. E eu adorava muito esse desenho. Não sei qual versão eu assistia na época, mas chuto que seja dos anos 90, pelos traços que eu lembro de cabeça. De qualquer forma, era um desenho ótimo que me gerava aquele surto de criatividade e que me inspirou a fazer as histórias em quadrinhos que eu fazia quando criança, seja pelo tipo de história ou pelo traço que eu conseguia imitar até que muito bem. Ou seja, dá pra perceber que eu tenho um carinho enorme pela animação e o quão importante ela foi pra minha vida, sendo ela a série que moldou de certa forma o meu senso crítico. Então imagina minha surpresa ao assistir o filme de 2011, que na minha opinião é o ápice da franquia até então, seja pelo estilo do desenho, quanto pela história que é contada no filme. Eu, criança, assistindo esse filme, me deixou bastante eufórico, de uma forma que eu não ficava muito tempo. E diferente de boa parte dos filmes animados atuais, onde que depois de uns 3 a 4 meses você não lembra mais nada do filme, então, a última vez que vi esse filme foi em 2015, sim, 10 anos atrás. E revendo o filme para esse vídeo, eu conseguia lembrar de várias partes, porque o filme marcou de uma forma que não dá para esquecer. E não, eu não tô falando apenas das cenas de ação ou do clímax do filme, mas sim cenas pequenas ou cenas bestas até que o filme tem, mas que parece que todas elas estão gravadas na minha retina. E o filme é tão genial que eu lembrava de tudo isso, ao mesmo tempo que eu ficava surpreendido com várias outras cenas do filme, como o próprio desenrolar da história. Eu sabia como terminava, mas não fazia ideia do que os personagens iriam fazer para chegar nesse final. E eu acho que tudo isso é graças aos seus idealizadores, que tem nomes de peso da indústria. Entre eles estão a trindade dos meus diretores ocidentais favoritos,
Como diretor, nós temos Steven Spielberg, diretor de filmes incríveis como meus queridíssimos Jurassic Park, Indiana Jones e fez também a lista de Schindler. Como produtor, temos Peter Jackson, que fez só a trilogia do Senhor dos Anéis. O senhor que é o Senhor dos Anéis? Eu mesmo. E como roteirista, nós temos um dos diretores e roteiristas mais criativos que eu conheço. Tô falando de Edgar Wright, diretor de Scott Pilgrim, Todo Mundo Quase Morto e, claro, Baby Driver. E também temos outros nomes de peso, como, por exemplo, Michael Caine, o diretor de Indiana Jones e até mesmo O Resgate do Soldado Ryan. Ah, também temos a Kathleen Kennedy, que atualmente é a chefe da Lucasfilm, que é uma produtora 50-50, ou ela faz coisas incríveis ou tenebrosas. Por sorte, Tintin é uma das incríveis. Isso porque eu nem falei do elenco de dublagem do filme, que é talentosíssimo, como por exemplo Daniel Craig, o 007, que faz o vilão do filme de forma muito boa. E aqui no Brasil é dublado pelo Ronaldo Júlio, a voz do Knuckles nos filmes do Sonic. No, not like I wanted. I needed Haddock alive. Não foi isso que eu mandei. Eu precisava do Haddock vivo. Agora, um dublador que entrega muito nesse filme é o dublador do Capitão, onde que no original é dublado pelo Andy Serkis, o Gollum do Senhor dos Anéis. Ou seja, ele tá acostumado com dublagem, mas aqui ele se supera em muito. E aqui no Brasil tem um ponto. Na animação dos anos 90, quem dubla ele é o Isaac Badarvi, o antigo dublador do Wolverine. Porém, nesse filme, quem dubla ele é o Mauro Ramos, dublador do Shrek, Pumba e vários outros clássicos que existem por aí. E vou te dizer, ele fez um ótimo capitão, tanto que quando criança nem reparei que não era o Isaac. É claro que não. Sou um homem honesto. Quem faria uma coisa dessas? The secret of that ship is known only to my family. It's been passed down from generation to generation. My granddaddy himself, with his dying breath, told me that Só a minha família conhece o segredo daquele navio. Foi passado de geração em geração. Foi meu próprio avô em seu leito de morte que me contou. Agora, um dublador que eu achei incrível ter participado do elenco é o dublador brasileiro do próprio Tintin, que no original é dublado Jamie Bell, o Coisa do Quarteto Fantástico de 2015. E aqui foi feito pelo Obadiah Jr., que além de dublar vários personagens clássicos, como o Hércules, o Toad do Mario, do desenho antigo do Mario no caso, ele é o dublador original do Tintin, fazendo o personagem desde sempre. Ah, mas então qual a surpresa? Simples, ele meio que tinha se aposentado nessa época e teoricamente foi Tintin que o tirou da aposentadoria. E isso que eu chamo de se dedicar ao personagem. No, the ship. Oh, please try to remember, Captain. Lives are at risk. Estou falando do navio. Por favor, tente se lembrar, capitão. Há vidas em jogo. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Não há um jeito certo ou errado de assistir esse filme, sabe? Por exemplo, tem alguns filmes que a dublagem meio que estraga, outros que a dublagem é 1000 vezes melhor que o original, mas nesse caso, ambos são bons. Mas agora, vamos para a review do filme em si. Essa review conterá alguns spoilers simples, não vou contar todos os detalhes da trama, porque eu quero que mais pessoas vão atrás dessa pérola escondida dos filmes. Vamos começar pelo design de produção, que aposta em um caminho mais fotorrealista, o que normalmente é um problema em animações, já que cai no terrível Vale da Estranheza. Só que Tintin escapa bastante desse possível problema, já que ele é realista ao mesmo tempo que bem cartunesco, ao ponto de você reconhecer cada um dos personagens só de olhar para eles, pois eles ainda mantiveram os traços do desenho, as proporções e essas coisas. E assim, a animação é belíssima, você não consegue assistir ela e falar, ah, é uma animação ruim de 2011. Não, você assiste e você consegue ver de boa até os dias de hoje. Isso é mérito total da excelentíssima equipe de produção do filme que citei anteriormente. Agora a história. Ela consegue misturar o tom de um episódio clássico de Tintin com a grandiosidade do cinema, onde os eventos são ao mesmo tempo que épicos, são de um escopo menor. Tanto que o filme não é nada de uma trama
trama de dominação mundial ou algo do tipo. Não, o filme é basicamente a história de origem do Capitão Haddock, onde a gente é levado para o passado da sua família e como ele se tornou o bêbado gente boa que conhecemos na animação. Ao mesmo tempo que tem cenas incríveis e belíssimas como as cenas no Oriente Médio, que são muito fodas. Tanto a parte da enchente no meio da cidade enquanto rola uma perseguição de moto, que é um dedo no cu e pastelaria que você não tem ideia, quanto a montagem de cenas deles andando pelo deserto. E isso me faz lembrar que esse filme tem uma das melhores e mais criativas transições que já vi em um filme. Tudo isso deixa esse filme extremamente épico e com mais cara de cinema que ele já tem. O bom senso de humor desse filme também é excelente. Não é piada toda hora, mas sim em pontos chaves. As melhores piadas vêm com toda certeza dos agentes da Interpol, que já no desenho eram engraçados, sendo eles dois completos idiotas. Mas tem uma cena com um ladrão de carteiras que é hilária. Gargalhei alto vendo essa cena. Vocês não têm ideia, eu tô rindo até agora só de lembrar. Está aterrorizando a cidade. Bonguista, arrancamos o paletó dele e no bolso tinha uma carteira. Uma carteira com seu nome e endereço. É minha carteira. Bom, obviamente ele a roubou do senhor. Não, é minha carteira. O senhor está bem? E antes de irmos para o resto da review, vamos dar uma pausa para comentar sobre o futuro do canal. Opa, eu sei que ando meio sumido, os vídeos longos tem alguns meses eu acho, mas é por um bom motivo, acumular aprendizado para entregar vídeos cada vez mais incríveis e com uma qualidade maior, pois esse é o meu sonho e eu irei batalhar por ele. E se quer me ajudar a continuar fazendo esses vídeos de uma forma financeira, tem um Live Pix do canal, mas lembrando, não é obrigatório, só de assistir e curtir e compartilhar o vídeo já me ajuda bastante. E tem agora um canal de cortes das lives que faço de vez em quando, onde eu postarei vídeos sem nenhuma edição de momentos das lives, seja eles clipes ou até mesmo gameplays e reacts. E temos também um Discord do canal, onde de vez em quando eu posto lá algumas coisas e atualizo vocês sobre vídeos, esse tipo de coisa. Enfim, muito obrigado por terem visto até essa parte do vídeo, principalmente esse trecho, que é muito importante pra mim. Mas enfim, vamos voltar pra review. Uma coisa que eu ainda não falei sobre o filme é o quão maduro ele é em vários temas. Isso se levarmos em conta que é um filme para crianças. Pô, o filme tem uma cena de assassinato totalmente explícita, onde o cara vira peneira com sangue e tudo mais. Temos também a conscientização do uso de álcool, que mesmo sendo tratado como piada na maior parte do filme, ele sabe que é um tema sério, muito sério na verdade, e delicado. Acho que um dos poucos defeitos que percebi ao assistir esse filme é o jeito como os personagens mudam de ideia facilmente. Por exemplo, um personagem no decorrer do filme fica triste e desmotivado, então um outro personagem fala meia dúzia de palavras e tudo se resolve, o que não tem problema quando feito de forma certa, sabe, tendo uma consequência um pouco maior por ele estar desacreditado ou algo assim. Porém não, ele só fica assim para bater aquela tabela lá que já que todo filme infantil tem que ter aquele arquinho triste que todo filme da Disney tinha. Eu sei, esse filme não é da Disney, mas vocês entenderam meu ponto, eu espero. Fora isso, é um ótimo desenho, com um ótimo roteiro e com uma excelente direção artística. Dito tudo isso, é um 10 fácil. Mas quem diria que um filme com uma equipe tão renomada seria tão incrível, né? Mas agora vamos falar da parte que eu fico meio triste, sabe? Sua continuação. Sim, você sabia que esse filme tem uma continuação? Isso mesmo, Tintin, Prisioneiros do Sol, é a sequência desse filme. E ela tem uma peculiaridade muito engraçada, eu diria. Ele foi lançado já algumas vezes, sendo a primeira vez que eu me lembre, foi anunciado para 2015. Então foi lançado em 2018, 2019. Pô, errei de novo. 2020, esse ano. Mas mesmo assim você não consegue encontrar nada desse filme, além de entrevistas. Sim, o filme até hoje não foi lançado. Para muitos, inclusive,
esse filme virou uma lenda urbana, e o mais engraçado é que direto o Google atualiza o ano do lançamento do filme, mostrando que eles não fazem a menor ideia de quando vai ser lançado. Mas é como eu gosto de falar, não apresse o artista, deixa a equipe cozinhar, só espero que não queime no forno, igual vários outros filmes, até porque lançar o filme em 2030 é de fuder.